Vejam só, meus caríssimos, tensão máxima. O governo Trump reage e desmente o regime brasileiro acerca da possibilidade aí do delegado, aquele que estava fazendo arapongagem lá em território americano, ter sido devolvido para o Brasil. O governo americano, inclusive, afirma de forma categórica que até o presente momento o regime brasileiro não assinou nenhum acordo de cooperação para o combate ao crime organizado. Vamos trazer para vocês também os desdobramentos acerca da situação do Supremo Tribunal Federal, a crise que se elevou aí esses 2 dias por conta da inclusão do governador Romeu Zema no inquérito das fake news. Olha, tem gente aí desesperada nos bastidores, Daniela Lima, dizendo que existe uma crise sem precedentes, um verdadeiro racha, uma briga, desentendimento entre ministros do STF. O certo é que me parece que há, nesse momento, um verdadeiro conflito generalizado que acaba enfraquecendo os ministros e até quem diga, o STF deu um verdadeiro tiro no pé ao partir para o enfrentamento aos políticos, classificando qualquer crítica como ataque à Suprema Corte. Estas e outras informações nós vamos trazer para vocês agora, é claro, com a análise precisa do nosso grande comentarista, que é o professor Carlos Lyron, que já está aqui com a gente em cima de 22 horas e 40 minutos. Seja bem-vindo, professor Carlos Lyron. Grande Joel, boa noite, um prazer enorme estar aqui novamente, hoje, nessa terça-feira, 21 de abril, né, de 2026, dia de Tiradentes, né, em que se comemora no Brasil, se homenageia esse herói brasileiro que deu a vida, que morreu, né, sendo aí esquartejado por lutar contra o aumento de impostos, né, no Brasil, né, pela coroa portuguesa. Se ele ainda estivesse vivo, imagine como estaria se sentindo hoje, né, quando nós estamos pagando o dobro, né, de impostos. Então, muito bom estar aqui mais uma vez, né, muitos assuntos aí para a gente comentar, então sempre um prazer enorme, e a gente falar um pouco dessa realidade brasileira que precisa mudar, a gente não aguenta mais, né, especialmente com tantos impostos. É isso aí, Joel. À disposição, vamos para cima, comentar esses assuntos. Então vamos lá. Você que está aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Aqui embaixo é de graça. Você não vai pagar nada e você assim estará apoiando o nosso trabalho. Nos apoie também com o seu like, compartilhando, divulgando e também deixando seus comentários. Se você quer contribuir ainda de outras formas, nós temos aqui embaixo nosso Pix, por onde você pode ser um patrocinador do nosso trabalho e também através do nosso clube de membros aqui embaixo também, por onde você pode nos apoiar, e também o nosso YouTube Shop, aqui que nós temos alguns produtos. Nós temos bandeira do Brasil, camisa do Flávio Bolsonaro, boné, o perfume do presidente Bolsonaro, vários produtos patrióticos aqui embaixo você encontra, você adquire e estará também nos ajudando. E dito isso, gente, nós vamos aqui em cima de 22 horas e 42 minutos deste dia 21, direto aos assuntos que estão movimentando o cenário político brasileiro. Começo trazendo para vocês, gente, a informação que a gente não gostaria de trazer, porque é sempre triste a gente ver o Brasil entrando num conflito interminável com os Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo, e que o Brasil sempre, ao longo de toda a sua história, teve uma boa relação. Que é importante que o Brasil se associe a países realmente que preservam, que enaltecem os valores da verdade, da justiça, da honestidade, da prosperidade. E, infelizmente, o Lula está colocando o Brasil hoje num verdadeiro precipício, se afastando do mundo civilizado ocidental e caindo cada vez mais no colo da China.
Então, é por conta disso que eu trago essas informações bem aqui, que mostram o aumento da tensão entre o Brasil e os Estados Unidos, o que, infelizmente, é lamentável. Vamos à matéria que mostra o que está acontecendo. Estados Unidos vê exagero em anúncios do governo brasileiro. O que o governo brasileiro está anunciando? Olha aqui, integrantes do governo dos Estados Unidos avaliam que o governo brasileiro agiu com exagero, para não dizer com mentira, em ao menos 2 situações. Integrantes do governo aí avaliaram em conversa aqui para o jornal que o Brasil agiu com exagero, entre aspas, ao fazer 2 anúncios de supostas parcerias nos últimos dias. O primeiro episódio que chamou a atenção de Washington ocorreu no dia 10 de abril. Na ocasião, representantes dos Estados Unidos se reuniram com o ministro da Fazenda, com o chefe da Polícia Federal e com o secretário especial da Receita Federal para debater a expansão da fiscalização remota do Porto de Santos, iniciada em março deste ano. Na reunião, os Estados Unidos discutiram uma carta de intenções que não chegou, olha só, não chegou a ser assinada pelos governos. Foi só uma discussão. Ao fim do encontro, olha aqui, Andrei Rodrigues e Barreirinhas anunciaram em coletiva de imprensa a formalização de uma cooperação com os Estados Unidos para combate de armas e drogas. Só que os Estados Unidos estão negando, dizendo que não foi assinado nenhum acordo entre os 2 países. Divulgado pelo presidente Lula nas redes sociais, o anúncio chamou a atenção das autoridades norte-americanas, que não enxergaram na conversa a celebração de nenhum acordo novo, ou seja, não avançaram as negociações entre Brasil e Estados Unidos em relação ao combate ao crime organizado e, em específico, aí ao narcoterrorismo representado pelo PCC e pelo CV. E para esgarçar ainda mais essa relação, nós tivemos aí o caso da detenção do Ramagem, né? Outro ponto que chamou a atenção dos Estados Unidos foi o fato de o governo Lula anunciar a detenção do ex-deputado Alexandre Ramagem na Flórida no dia 13. Causou estranheza o fato de a medida da imigração aqui do ICE, né, o Serviço de Imigração dos Estados Unidos, ter sido divulgada por autoridades brasileiras, sobretudo como fruto de uma cooperação internacional. 2 informações que foram amplamente divulgadas pelo regime brasileiro do Lula e que foram desmentidas de maneira categórica pelo governo dos Estados Unidos. Primeiro, o Lula não assinou nenhum acordo de cooperação para combater o crime organizado do Brasil. Ponto. Segundo, a detenção do Ramagem não se deu por conta de uma cooperação entre a Polícia Federal do regime e as autoridades americanas de maneira legal. Tratou-se de uma arapongagem, tanto que o delegado já foi, inclusive, expulso dos Estados Unidos. Professor Carlos Lyron, observando isso que está acontecendo, eu fico me perguntando, e agora externalizo essa pergunta para você: onde vai parar essa tensão provocada, né, pelo governo Lula, entre o Brasil e os Estados Unidos? Joel, mais uma vez, boa noite aí para todos que nos assistem. O que está acontecendo com o Brasil, né? Na verdade, o Brasil é uma vergonha mundial, está passando vergonha, né? Nós estamos muito mal representados, o mundo inteiro, e especialmente no caso dos Estados Unidos, sabe que o Brasil está largado às traças. Nós que estamos vivendo isso aqui no dia a dia sabemos disso melhor do que ninguém. O país não tem representação, está tudo na ilegalidade, né? Na verdade, o país está tomado de assalto por uma organização criminosa, em parceria com várias outras, desde o Fórum de São Paulo, né, que foram várias organizações criminosas, né, que participaram, e o PT,
tomou o Brasil de assalto, fez parcerias com o crime organizado. Em outros países da América do Sul foram as Farc e várias outras organizações, e elas atravessam as fronteiras. O mundo inteiro sabe disso, os Estados Unidos sabem disso. E o que está acontecendo, então? Nós temos um governo que é um desgoverno, né, na verdade, ilegítimo. A gente sabe o que aconteceu em 22, e eu não estou falando das caixas mágicas, nós estamos falando do processo, como o processo eleitoral foi conduzido, né? Um lado podia tudo, o outro não podia nada, um conluio, né, entre as instituições brasileiras, né, o executivo, o judiciário e o legislativo, prejudicaram um lado, e hoje nós temos aí um desgoverno com o país abandonado, que o plano deles sempre foi implantar uma ditadura comunista aqui no Brasil, ficar no poder a qualquer custo, independentemente do que aconteça com a economia, com a vida das famílias brasileiras, né? Então, é o que acontece. Então, o que está acontecendo? Como eu já falei antes em outras lives, eu fiquei 11 anos estudando política nos Estados Unidos. E o que a gente falava lá, debatia inclusive na sala de aula, Joel, era que, e eu fiz questão de falar disso várias vezes, a gente tinha debates fortíssimos lá, seríssimos, que os Estados Unidos estava deixando o Brasil abandonado, né? Não estava dando a importância, não só o Brasil, mas toda a América Latina, não estava dando o seu devido valor, estava muito preocupado, focado em questões no Oriente Médio e na Ásia, e deixou o Brasil e a América do Sul, a América Latina, de modo geral, abandonada por muito tempo. Essa era a política externa americana pós-Segunda Guerra Mundial, né? E especialmente depois da redemocratização do Brasil, né? Então, houve fizeram vista grossa para muita coisa. E aí, o que aconteceu? Com o Fórum de São Paulo nos anos 90, vários grupos esquerdistas, né, socialistas, comunistas, se organizaram, fizeram o Fórum de São Paulo, em parceria com o crime organizado, se elegeram, tomaram o poder em vários países da América Latina, né, especialmente aqui na América do Sul. Influenciados por Cuba, depois Venezuela e vários outros. A gente viu isso na Bolívia. E o plano aqui do Brasil sempre foi de o Lula ficar no poder para sempre, ser o ditador para sempre. Os ventos agora estão mudando, estão soprando em outra direção, uma mudança recente desde a última eleição nos Estados Unidos, né, com a vitória do Donald Trump. Eles estavam concluindo, o processo estava praticamente declarado, né? O Brasil já não tinha mais volta, Joel. Se não fosse a eleição do Trump nos Estados Unidos, no Brasil nós só teríamos 3 saídas: por mar, por terra e por ar. Felizmente, com a eleição do Trump, nós ganhamos um suspiro aqui, um respiro, né? A gente está podendo falar aqui ainda algumas coisas, mas muitos já estão exilados, né? Muitos brasileiros, inclusive parlamentares, estão exilados. Então, o que vai acontecer diretamente sobre o crime organizado? Esse é um governo em conluio com o crime organizado, como era na Venezuela, e agora o Trump está fazendo a limpa. Os navios continuam aqui no Caribe, o cerco aos cartéis, ao narcotráfico e aos narcoterroristas continua, né, pelos Estados Unidos. É uma política externa americana de extermínio mesmo, de aniquilar esses grupos terroristas, narcotraficantes, que têm matado, né, destruído vidas de muitos americanos e pessoas em toda essa região, em toda a América, na verdade, porque muitos entram pelo México, né, na fronteira Estados Unidos e México, morrem centenas de pessoas diariamente por causa desse tráfico, não só de drogas, mas também tráfico humano e uma série de outros problemas que acontecem lá. Então, os Estados Unidos, né, o Donald Trump, né, colocou isso como uma prioridade na sua política externa, dar uma limpa geral, e não faria nenhum sentido, né, punir, perseguir, prender, né, esses narcotraficantes no Caribe, né, em outros estados outros países da América do Sul, e deixar o Brasil livre para que eles possam migrar para cá e continuar, né, operando, né, fazendo aqui, conduzindo aqui suas operações. Inclusive, aqui é uma das grandes
portas de saída, apesar do Brasil não produzir cocaína, mas aqui é a porta de saída de muitas dessas drogas através aqui dos nossos portos no Brasil. Então, o Trump vai declarar, né, esses grupos, já praticamente declarou como grupos narcoterroristas, né, e isso abre um espaço para futuras operações dentro do Brasil, porque uma vez que eles são decretados como grupos terroristas, né, eles podem ser procurados em qualquer lugar do mundo, né? E aí, a gota d'água, a gente está vendo o que o governo brasileiro está fazendo. Está em desespero, já perdeu os amigos, né, em toda a região, está agora cavando um pênalti. A única saída do desgoverno brasileiro é falar de soberania, dizer que o Trump está querendo mandar no mundo e tal, usar esse discurso. Aí é um discurso já de derrotado, ele não tem mais para onde correr, está sem amigos, sem apoio no mundo inteiro. Hoje passou uma vergonha absurda em Portugal, então está querendo cavar um pênalti, desespero total, né, Joel? É o que está acontecendo. O último foi o que a gente viu aí com ramagem, com certeza a gente ainda vai expandir mais um pouquinho sobre esse assunto. Certo. Agora, eu quero trazer aqui para a nossa audiência a repercussão na imprensa internacional dessa questão do crime organizado aqui no Brasil. Virou, esse ponto virou uma questão chave discutida pela imprensa internacional. Ou seja, não é mais uma coisa simples. Hoje é um problema que atinge o mundo inteiro. O mundo está de olho no que vai acontecer com essas organizações criminosas aqui dentro do Brasil. Que ao longo do tempo elas foram se fortalecendo, elas foram saindo do Brasil, inclusive atravessando as fronteiras, e estabelecendo relações com outras modalidades de crimes internacionais. Tanto que agora o Wall Street, né, compara o PCC, está saindo aqui, olha. O Wall Street, que é um dos maiores jornais voltados para a questão econômica do mundo, está comparando o PCC à dimensão da máfia italiana e eficiência de multinacionais. Reportagem destaca como o avanço do grupo tem sido associado a guerras por rotas de tráfico, violência em áreas da Amazônia e disputas em portos europeus. O PCC tem dimensão comparável à dos grupos criminosos organizados italianos e a eficiência de uma corporação multinacional, segundo publicação de segunda-feira no Wall Street. A reportagem destaca como o avanço do PCC tem sido associado a guerras por rotas de tráfico, violência em áreas da Amazônia e disputas em portos europeus, mostrando que sua expansão tem impacto direto sobre a segurança em vários países. Tem aqui também um outro desdobramento dessa questão que é trazido aqui pelo jornalista Ivan Kleber, ele que é correspondente internacional lá do PH Vox, correspondente internacional lá da Auriverde, também da Revista Oeste, enfim. Ele traz aqui uma atualização saindo outro jornal de grande circulação, que é o New York Times, trazendo como é que se dá essa logística do PCC e do CV em relação a esse tráfico internacional. Matéria do jornal americano New York Times aponta o Porto de Santos como uma das rotas do tráfico em direção à Europa e à África, e também confirma a intenção do governo americano de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Neste contexto, o porto de Guayaquil, no Equador, também é citado nessa matéria, que é mais ampla. Ela não fala somente do Brasil, mas do combate ao tráfico na América do Sul, organizado pela administração Trump. O link dessa matéria do jornal americano, os senhores encontram aqui mesmo no meu perfil, nos stories aqui do Instagram. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente. Então, está aí, olha. O Porto de Santos sendo uma das principais rotas pelas quais passa aí esse tráfico, que hoje em dia não é só mais tráfico, né? Até pouco tempo, acredito eu,
que não havia uma preocupação dos Estados Unidos, de outros países, com a criminalidade dentro do Brasil, porque o crime ele não estava num patamar tão organizado, tão sofisticado e até fazendo parcerias com outras modalidades de crime. Porque hoje em dia já se verificou ali que o CV, PCC tem parcerias, por exemplo, com os grupos terroristas lá do Oriente Médio, eles fazem parcerias para fazer lavagem de dinheiro, de repente esses terroristas vêm de lá para cá para dar treinamento militar, de tática de guerra, traz armamentos, ou seja, existe uma espécie de cooperação internacional entre esses grupos que leva, de fato, um risco à soberania não só dos Estados Unidos, mas também de outros países. E tudo isso com a conivência do Foro de São Paulo, e esses grupos se sentem agora completamente à vontade para atuar debaixo do guarda-chuva de um governo esquerdista, como é o caso do de Lula. Houve a operação na Venezuela, só que muitos traficantes, eles, em vez de abandonarem a prática, eles podem migrar para os países vizinhos. E o Brasil, fronteira com a Venezuela, nós temos uma verdadeira porteira aberta. Trem de Aragua, né, que é uma das principais organizações narcoterroristas da Venezuela. Você vai para a área de Roraima, você vê relatos e mais relatos deles entrando e dominando toda aquela região. Você vai em qualquer parte do Brasil, hoje em dia tem venezuelanos. Entre esses que são bons cidadãos, que são refugiados, quem me garante que não vem também essas lideranças do tráfico e aqui chegando são muito bem recebidos pelo atual desgoverno do ladrão de 9 dedos. Então, o que eu quero trazer aqui para a gente analisar é como que o Lula tem pegado o Brasil e jogado literalmente no colo do que há de pior hoje no mundo, levando o Brasil cada vez mais a um processo de tensionamento entre os Estados Unidos. Essa é a minha grande preocupação, né? O atual regime não combate o crime organizado, muito pelo contrário, protege e ainda tenta ir a um enfrentamento contra os Estados Unidos a fim de proteger esses seus parceiros do mundo do crime. Qual é a sua visão acerca disso, professor? Pois é, Joel. Novamente, né? Uma irresponsabilidade muito grande desse governo, né? Colocando 214 aproximadamente, né, milhões de brasileiros em risco, a vida de 214 milhões de brasileiros em risco por uma irresponsabilidade. Esse governo sempre fez parcerias, amizade com as piores ditaduras que você tem no planeta, né? Com a China, com a Rússia, com o Irã, com Cuba, com Venezuela, Nicarágua, então, os piores amigos que você poderia ter. E aí, parceria, esses governos sempre autoritários, né, sempre em parcerias com o crime, né? E no Brasil, o crime organizado, Joel, a gente falou disso numa outra live, esses operadores que a gente está vendo, eles são só os operadores, esse pessoal que está no Porto de Santos, que atravessa as fronteiras, que fazem parte desses cartéis, né, do Trem de Aragua, do PCC, do Comando Vermelho, Cartel del Sólido, se eu não me engano é o nome do outro, lá na Venezuela. Eles são os operadores. Só que por trás disso, Joel, a gente viu que esses caras estão envolvidos na Faria Lima aqui no Brasil. Eles estão muito sofisticados, eles estão na Bolsa de Valores, eles estão fazendo atividades que aparentemente são normais. Eles são donos de postos de gasolina, de empresas de ônibus, de várias empresas regularizadas, digamos, né? Diga-se de passagem. E eles estão nas nossas instituições, isso é que é o pior. Eles estão, né, nos nossos tribunais, eles estão no Congresso Nacional, eles estão no Executivo, estão no governo, eles estão no poder.
os verdadeiros líderes dessas organizações criminosas. É por isso que eles têm um ambiente favorável. A gente viu isso com o Banco Master, né? Então, tem todo um ambiente que permite isso aqui no Brasil, né? E eles, claro, usam os portos brasileiros, né, como o Porto de Santos aqui, como porta de saída para a cocaína, né, para a Europa, vários outros países. Então, assim, eles ficaram muito sofisticados, chamaram a atenção dos Estados Unidos, é por isso que a gente viu a matéria aí do Wall Street Journal. E o que está acontecendo nos Estados Unidos, Joel, é uma pavimentação para operações mais concretas. Então, primeiro, nos Estados Unidos, você não faz a coisa à toa. Por mais que você seja presidente, um presidente forte como o Donald Trump, nós estamos falando de uma democracia de verdade. Tem oposição, as pessoas têm um QI elevado, as coisas são tratadas com seriedade, você precisa de aprovação no Congresso americano. É diferente aqui do Brasil, onde as pessoas tomam decisões numa canetada, né? Como a gente está vendo aí, quem legisla no Brasil, na canetada. Então, o que está acontecendo lá? Eles estão pavimentando, as informações estão chegando, eles preparam a população, começa a ser colocado na mídia, né, na mente das pessoas. O Congresso Nacional americano vai tomando conhecimento, porque, eventualmente, né, o Trump vai precisar desse apoio, tanto da sociedade como do Congresso, para conduzir as operações. Elas precisam de legitimidade. Então, nos Estados Unidos está se pavimentando, né, esse processo. Você declara essas organizações como grupos terroristas, legaliza, né, as intervenções que precisam ser feitas, algumas cirúrgicas, e você permite, inclusive, né, ataques, né, a essas organizações, tanto do ponto de vista financeiro, como, eventualmente, militar, né, tático, militar, em alguns grupos armados desse, inclusive em território brasileiro. Então, isso está sendo pavimentado. Eu acho, Joel, que o que vai acontecer? Até o final do ano, as coisas vão ser feitas com muita cautela nesses próximos meses por causa das eleições. Então, tudo é calculado. Os Estados Unidos têm um apoio, Joel, eles têm informações, a CIA, o FBI, uma série de organizações de inteligência, uma capacidade tecnológica absurda, João, para coletar informações. Então, muitas coisas que nós aqui no Brasil não sabemos sobre o Brasil, eles já sabem lá há muito tempo, né? Então, tudo isso está sendo pavimentado, eles estão tendo cuidado para não afetar, não impactar as eleições, né, de forma negativa, mas até o final do ano, nós vamos entrar num momento muito interessante de mudança na nossa história. Vem as eleições, eu acredito que os ventos sopram para a direita, isso é fato, e depois disso nós vamos consertar o país, João. Eu acho que no próximo ano, 2027, no Brasil, nós vamos ter um governo amigo de democracias e não de ditaduras, e vamos pavimentar no Brasil um caminho para o progresso, para a prosperidade, né, do nosso país e para o bem da nossa população. Pois é, muitas coisas estranhas estão acontecendo nos últimos dias, levando a um tensionamento sem precedentes entre Brasil e Estados Unidos. E o Lula está fazendo questão de esticar essa corda ao máximo. Ele está querendo esgarçar, assim, essa relação entre os dois países. Com que interesse que o Lula está fazendo um negócio desse? E agora, nesse episódio, onde o Ramagem foi vítima de arapongagem, isso tem um potencial enorme para consequências imprevisíveis. Vou trazer para vocês aqui mais um desdobramento que o jornalista Samuel Pancha, lá do Metrópolis, apurou sobre esse ocorrido, né, esse incidente diplomático. Ele diz: a atuação da PF na detenção de Alexandre de Ramagem pode ter uma consequência nociva. Olha só, abalar a confiança na cooperação policial entre os Estados Unidos e Brasil. Não é que pode acontecer isso, é que já aconteceu.
Ninguém mais confia. Está comprovado que a Polícia Federal Brasileira mentiu, o Lula mentiu, as autoridades brasileiras mentiram, dizendo que havia um acordo. Agora mesmo, na matéria que a gente trouxe do Portal Metrópolis, eles disseram categoricamente: não existe nenhum acordo assinado entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos para cooperação de combate ao crime organizado. Então, a gente vê que existe uma espécie de distanciamento, um descolamento constante, né, entre os dois países. Então, lembrando que lá nos Estados Unidos, as polícias são muito mais independentes até do que aqui no Brasil. Então, assim, quando o ICE fez essa prisão, até ali foi o momento de, né, prendemos uma pessoa que estava ilegalmente nos Estados Unidos. Só que a história não era essa. Então, isso chegou no governo americano, no Departamento de Estado, que é quem cuida tanto do pedido de extradição do Ramagem quanto do pedido de asilo do Ramagem, chegou quase como uma molecagem ali. Peraí, então tem um pedido de extradição aqui, ao invés do governo brasileiro esperar, eles tentaram denunciar o cara para fazer ele ser deportado pelo visto expirado, pela permanência expirada. Só que é errado, porque é uma quebra de confiança. E esse trabalho de cooperação entre as polícias é um trabalho de confiança. O Marcelo Ivo trabalhava dentro do ICE. Então, ou seja, essa quebra de confiança é realmente inadmissível. Então, quando essa história chegou aqui, começou a ficar estranho, porque eu procurei o ICE e o ICE pediu os dados do Ramagem, responderam rápido. Quando eu passei os dados, silêncio dura até agora. Estão uma semana me ignorando, sendo que eles deram a primeira resposta. Eles optaram por não responder mais. Então, ali teve uma pista que algo estava estranho. E depois a gente foi saber que o Departamento de Estado realmente interveio para libertar o Ramagem, e agora veio a consequência aí, que é a expulsão dele dos Estados Unidos. Convidá-lo a se retirar é só uma maneira educada de dizer que ele foi expulso dos Estados Unidos, ele perdeu o visto diplomático dele. Então, assim, é uma situação um tanto quanto embaraçosa para a PF, eu avalio, porque eles venderam uma cooperação internacional que, ao nosso ver, é inexistente. Pode ter acontecido uma dica desse adiro da Polícia Federal às autoridades americanas, que foi uma dica que levou eles a erro, porque eles prenderam uma pessoa que não podia ser presa, ele tem um pedido de asilo em andamento. Então, chama muita atenção essa postura da Polícia Federal e, enfim, queria até ouvir a Andressa a esse respeito, porque, de fato, é uma coisa que ali dá uma impressão de falta de seriedade, até, a meu ver, porque uma nota da Polícia Federal, que é uma instituição de Estado, a gente tem que levar a sério. Só que, nesse caso, ficou um pouco nebuloso ali o que, de fato, aconteceu, e quando vieram os fatos depois, ficou pior que nebuloso, ficou, de fato, errado, né? A palavra é essa. Então, você vê aí o jornalista relatando que as autoridades americanas acharam se tratar de molecagem. Não, receberam. Não, isso só pode ser uma piada. Isso não é verdade. Ninguém acreditou. Infelizmente, olha só, gente, o que se tornou a nossa outrora briosa Polícia Federal, gente? O que ela se tornou? Motivo de chacota internacional. Tudo isso consequência do país estar sendo administrado, primeiro, por um sujeito que não tem capacidade cognitiva, não tem capacidade moral, não tem capacidade técnica, é um cachaceiro, mentiroso e ladrão. Não poderia resultar em outra coisa, gente. Isso é uma vergonha do ponto de vista internacional. E, para piorar a situação, se já não bastasse eles serem flagrados na mentira, ainda vem o Lula lá no exterior, na Europa, dando entrevista, ameaçando o Trump de aplicar o princípio da reciprocidade e expulsar policiais americanos que, porventura, estejam aqui dentro do Brasil, insinuando que autoridades dos Estados Unidos poderiam estar praticando atos ilegais em solo brasileiro. Eu não sei o que aconteceu. Eu fui informado hoje de manhã. Acho que se houve um abuso, sabe, americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com o dele no Brasil. Não tem conversa. Ou seja, nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas nós não podemos aceitar essa ingerência e esse abuso de autoridade que algumas personagens americanas querem ter com relação ao Brasil. Professor Carlos Lyron, tem algum cabimento o argumento que o Lula está utilizando de aplicar o princípio da reciprocidade? O delegado brasileiro está comprovado de que ele estava agindo dentro da ilegalidade nos Estados Unidos. Cadê as provas que o Lula apresenta para mostrar que, porventura, pode existir, de repente, um agente do FBI
agindo de forma ilegal no Brasil? Joel, olha quem provocou a ingerência. Esse cara é tão canalha, Joel. Rapaz, olha, dá nojo, Joel, de ver, porque assim, é uma falta de caráter, é uma coisa absurda. É uma vergonha, Joel. Como é que alguém tem a cara limpa, a cara lavada, a cara de pau de falar isso? Né? É uma falta de compromisso com a verdade. Isso é tudo que eles fazem. Né? É aquele velho negócio. Acuse-os do que você chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Né? Quem provocou a ingerência foi o governo brasileiro. E acusa o governo americano, né, de arapongagem, que é uma investigação, que é como uma espionagem mal feita, embaraçosa, que foi o que aconteceu aí, vergonhosa, sem respeito pela realmente parceria que deveria existir entre os dois países, os acordos diplomáticos. Os Estados Unidos têm instituições sérias, Joel e pessoal, todos que nos assistem. As instituições são respeitadas, são sérias. Joel, eles até baixam a guarda, porque eles não esperam um chute abaixo da cintura como esse. Eles são tão, assim, a seriedade é tão grande que eles não esperam que alguém vá fazer uma coisa dessas. Sabe? Eles baixam a guarda, eles dão confiança, porque eles não é possível que alguém faça uma coisa dessas. Então eles ficaram surpresos. É sério isso? Esse cara fez isso? Eles armaram, deram um golpe baixo, abaixo da cintura. Eles fizeram isso, queriam que esse cara fosse deportado por uma violação teoricamente migratória, para eles prenderem esse cidadão lá, para ser uma extradição forçada, para prenderem esse cidadão por um crime político, né? Perseguição política, como vários outros brasileiros presos políticos, inclusive o nosso eterno presidente Jair Bolsonaro, que tem dado a vida, né, para salvar, resgatar a nossa democracia, que tem sido uma pedra no meio do caminho desse sistema corrupto, maldito, que só quer implantar uma ditadura comunista e está no poder para sempre aqui no Brasil. Né? Então, olha quem provocou a ingerência. Né? Joel, você tinha perguntado logo no começo por que esse governo faz isso? Por que o Lalau de 9 dedos faz isso? Joel, se você se coloque na posição desse ladravaz de 9 dedos. Joel nunca entregou nada, só promessas vazias. O que ele tem para oferecer para a sociedade brasileira, Joel? Nada. Não tem nada para oferecer. Então está indo para uma próxima eleição que foi um desastre nas 4 primeiras, né, os 3 primeiros mandatos, o da Dilma também, 4 e por aí vai, e agora querendo mais um, e você olha para trás, prometendo a mesma coisa, as pessoas que votam nesse desgoverno há 20 anos, mais de 2 décadas, há mais de 20 anos, Joel, continuam na miséria, na pobreza. Hoje, mais pessoas dependendo de programas sociais, de Bolsa Família, Vale Gás e outros programas sociais. As pessoas não são tiradas da miséria, não tem sustentabilidade, a economia destruída, impostos abusivos, e esse governo roubando, metido até o talo na corrupção, em várias áreas. Então, assim, Joel, eles não têm nada para oferecer. Como não tem nada para oferecer, eles estão olhando em desespero para um lado e para outro, estão vendo um Flávio Bolsonaro jovem, saudável, prometendo futuro, prosperidade para o país, reduzir o tamanho do Estado, né? Melhorar nossa economia, incentivar o empreendedorismo, desburocratizar, enfim, desafogar o Estado brasileiro, tornar as pessoas livres, independentes, gerar emprego, renda, né? Colocar o Brasil realmente na economia global, na economia mundial. Então, eles estão em desespero, Joel. Não tem o que oferecer. Aí querem fazer o quê? Cavar um pênalti com o Trump.
para poder ter um mínimo de discurso, alegando aqui internamente, criando um inimigo externo, que é típico das ditaduras, né? O Maduro também fazia isso, né? Vários outros ditadores, lá o Saddam Hussein fez isso, eu lembro, inclusive, né? O Kim Jong-un na Coreia do Norte faz isso, eles ficam criando inimigos externos, né? Para poder manter o povo internamente na miséria. Então o plano é esse, Joel, aqui, né? Um país que está largado as traças, índice de desemprego alto, miséria, pobreza, baixo nível de educação, né? Então eles estão cavando um pênalti para ter só isso, pelo menos isso no discurso, falar que o Brasil está defendendo a sua soberania. Joel, nada mais do que isso, uns canalhas destruindo a economia brasileira, simplesmente cavando um pênalti aí para ir para as eleições, ver se enganam o povo brasileiro mais uma vez. Realmente o que o Lula está fazendo é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Ele está brincando com o futuro de mais de 200 milhões de brasileiros. Jogar o Brasil contra os Estados Unidos é brincar com o futuro da nossa pátria. E o motivo por trás disso é eleitoreiro. Tão somente eleitoreiro. Ele não está preocupado com o Brasil, ele está preocupado em tirar um proveito eleitoreiro. Até um dos jornalistas mais esquerdistas que lambe o prato do Lula está admitindo isso aqui em rede nacional. Trata-se, olha, presta atenção, do jornalista Guga Noblar, o Noblar pai, olha aqui, ele admitindo que é exatamente isso mesmo que o Lula está querendo. É que o Lula está claramente querendo tirar o Donald Trump para dançar, como se diz. Ele está chamando o Donald Trump, ele está provocando um pouco o Donald Trump para uma briga. Briga não é no sentido de isso acabar mal, não, mas enfim, para um confronto. Mas por quê? Porque ele está jogando o Donald Trump no colo do Flávio Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro no colo do Donald Trump. É só isso que o Lula tem feito, principalmente com as suas mais recentes declarações. Agora mesmo, nessa viagem dele à Europa, na Alemanha, ele deu uma entrevista a uma revista importante, a Der Spiegel, e perguntaram para ele sobre o Flávio, e ele, mesmo sem citar diretamente o nome do Flávio, ele criticou muito o Flávio, jogando já o Flávio no colo do Trump. Outro dia... Beleza. O que eu queria era só trazer esse testemunho aí de um jornalista de esquerda, confirmando aquilo que a gente já está trazendo aqui há vários dias, né? Lula joga na irresponsabilidade para tentar tirar um proveito político, tentando associar o Flávio, dizendo que o Flávio vai entregar o Brasil para os Estados Unidos. Olha, eu não tenho problema nenhum com isso, não. Muito pelo contrário. Quanto mais próximo o Brasil estiver dos Estados Unidos, para mim é melhor. Eu quero me associar com os países onde a defesa da liberdade, eu quero me associar com países que são democráticos, eu quero me associar com países que são prósperos do ponto de vista econômico, onde tem valores que são sólidos, não com ditaduras, não com países fracassados, em colapso econômico como Cuba, como Coreia do Norte. Isso eu não quero. Então, Flávio Bolsonaro, continue estreitando ainda mais os laços com os Estados Unidos. E vamos mostrar, né? Esse é o nosso papel aqui, enquanto fomentadores de ideias e de opiniões, trazer esses esclarecimentos para quebrar esses certos estigmas que a esquerda tenta colar em quem é de direita. O Flávio Bolsonaro trazer essa perspectiva de associação mais forte do Brasil com os Estados Unidos não é demérito, muito pelo contrário. A gente tem que ver como motivo de orgulho. Não sei se é a perspectiva do professor Carlos Lyron, eu quero que ele conte aí pra gente. Concorda ou não? Joel, concordo plenamente. Joel, olha, todas as nações que fizeram parcerias com os Estados Unidos prosperaram. Todas, sem exceção. Tem uma fala do ex-primeiro-ministro de Israel, Shimon Peres, se não me engano. Ele diz, olha, os Estados Unidos é a única
nação, né, que conquista um território e o devolve de volta. A gente tem exemplos claros, já citei aqui em outras lives, né, depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, quais foram as duas nações ficaram mais arrasadas, mais destruídas com a guerra? É claro que foi o Japão e a Alemanha. Logo depois, né, durante a Guerra Fria, quais foram as nações mais prósperas até agora, recentemente, ainda continuam, logo depois dos Estados Unidos, Alemanha e Japão, ficando em segunda e terceira posição como as nações mais ricas, mais prósperas do mundo, as maiores economias. Só recentemente é que a China está passando em volume, em tamanho, não necessariamente em qualidade de vida, em qualidade da economia, mas em tamanho, porque é 1,4 bilhão de pessoas, né? Então está diversificando a economia e tal, mas é uma ditadura, não tem respeito pelos direitos humanos. Então, assim, graças a Deus, Joel, existem os Estados Unidos como essa liderança mundial, né, que coloca o mundo nos trilhos, porque se não fossem os Estados Unidos, Joel, se o mundo estivesse nas mãos de China e Rússia, seria um desastre, Joel. Nós não poderíamos aí é que não poderíamos falar nada. Seriam só ditaduras para todos os lados, Joel. Só corrupção, absurdo, abusos, não tinha negócio de direitos humanos, né? Então, graças a Deus, existem os Estados Unidos que, né, que buscam o equilíbrio, buscam a paz. E, Joel, se você quer paz, se prepare para a guerra. É o que os Estados Unidos faz. Se você não impõe respeito através das armas, o mundo é um lugar perigoso para se viver. Não é um mar de rosas, não é um mundo mágico. Então, tem pessoas más, tem líderes más ao redor do mundo que realmente estão querendo o seu benefício próprio, querem destruir o planeta, destruir outros países, outros territórios. E esses, por incrível que pareça, são todos amigos do Lula. A gente já citou aqui o Irã, os grupos terroristas no Oriente Médio, Hamas, ISIS, né, Al-Qaeda e vários outros que existiam antes. Aqui na América Central, Venezuela, Cuba, também são países parceiros, né, do Lula. Então, assim, o Lula só se junta com o mal, com tudo que é ruim. E desde a Segunda Guerra Mundial, desde a Guerra Fria, Joel, o plano deles, como era sempre implantar essa ditadura comunista no Brasil, aqui no Brasil foi criada essa mentalidade de colocar, né, parte da população brasileira contra os Estados Unidos, como os Estados Unidos sendo imperialista, e que bonzinho era a Rússia comunista, né, a ex-União Soviética comunista, né, que era bonzinho. Então, infelizmente, no país nós temos um povo, uma população com QI muito baixo, que dá ainda atenção para essas maluquices, as loucuras do Ladravaz de 9 dedos. Eu estava vendo no comentário aí, quando você colocou, do Noblar, e tinha um comentário lá de um outro assinante lá, fez um comentário dizendo: eu não gosto do Lula, mas ele está certo em defender a soberania, né, contra os Estados Unidos. Caiu no golpe, é por isso que ele faz isso, Joel. É porque tem gente com QI tão baixo, tão idiota, doutrinado, que ouve essas asneiras e acredita que é sobre soberania. Que soberania? Nós não temos soberania no país, o país está tomado de assalto por organizações criminosas, Joel. Nós não temos segurança jurídica, o nosso judiciário é uma vergonha, ninguém confia, é venda de sentenças, o legislativo, a corrupção absurda, nossos deputados estaduais, federais, senadores, vereadores, nossos governantes, a maioria, mais de 90% corruptos, e o executivo só um conluio de corruptos, as mesmas personagens antigas de sempre, que vem desde o início dos anos 2000, Joel. Voltaram ao poder, voltaram à cena do crime e aí estão roubando o país inteiro. É isso. Realmente, o que o Lula e os ministros do Supremo Tribunal Federal querem é soberania para continuarem cometendo crimes e perpetrando seus desmandos autoritários. Esse tipo de soberania eu não quero para o meu país, eu não quero para mim. Agora,
temos que enaltecer os Estados Unidos por serem realmente os guardiões dos valores fundamentais que formam e que garantem a sobrevivência do mundo ocidental. As nossas liberdades, liberdade de pensamento, liberdade de opinião, liberdade religiosa, liberdade de vir, né? A liberdade econômica. Tudo isso, quem guarda isso para o mundo hoje são os Estados Unidos, querendo ou não, isso é incontestável. Propriedade privada, Joel. Propriedade privada. Então, são valores que a gente não pode, sob argumento nenhum, abrir mão e cair no colo da China. Vá na China para você ver se lá você tem liberdade de expressão, lá você tem liberdade religiosa, lá você tem propriedade privada. Então, eu fico com os Estados Unidos. Joel. O jornalista... Joel, diga. Esse próprio progressismo, Joel, que eles tanto falam e promovem, inclusive lá na Europa, agora Portugal e Espanha, eles estavam num encontro progressista. Esse progressismo aí não tem na China e na Rússia, né? Não existe. Não existe, não. Eu estava vendo, por exemplo, um rapaz aí que ele veio da China dando uma entrevista e perguntaram para ele o que ele achava da redução da escala 6x1, né? Aí ele ficou surpreso. O que é a escala 6x1? Quer dizer que vocês trabalham 6 dias e tem um dia da semana para descansar? Ele se viu surpreso, porque lá na China você trabalha o ano inteiro e só tem um dia no ano para descansar. E aqui no Brasil o cara tem um monte de direitos, um monte de liberdades e tá achando que tá ruim, né? Enfim, o jornalista Paulo Figueiredo, em uma entrevista, falou um pouquinho mais sobre a importância desse estreitamento dos laços entre Brasil e Estados Unidos, que é a grande pegada aqui da direita, e agora especificamente do Flávio Bolsonaro liderando aí a oposição a esse desgoverno. Vamos ouvir um pouquinho aqui do que disse o jornalista Paulo Figueiredo. Então, Paulo, nesse contexto, o que a gente observa também do outro lado, o senhor citou a campanha do presidente Lula, do outro lado, o senador Flávio Bolsonaro tem feito gestos para demonstrar que tem essa proximidade com o Donald Trump. No Palácio Planalto, eles avaliam que estar muito próximo a Trump também pode não ser bom. O senhor tem acompanhado essa modulação de como vai ser a campanha do senador Flávio Bolsonaro e como se dará essa ideia de que Flávio é próximo a Trump e tem uma relação com Trump? A política externa do senador Flávio Bolsonaro, caso ele seja eleito presidente, vai ser a do Brasil em primeiro lugar. Há uma semelhança disso com America First do Donald Trump. Donald Trump quer o interesse dos Estados Unidos em primeiro lugar e o Flávio Bolsonaro quer o interesse do Brasil em primeiro lugar. É uma continuidade, inclusive, da política do presidente Bolsonaro de Brasil acima de tudo. Então essa que deve ser a tônica da política externa. O que não significa que o Brasil e os Estados Unidos não tenham múltiplos interesses em comum. Por exemplo, quais são as maiores necessidades do Brasil hoje em dia? O Brasil precisa melhorar sua questão de segurança pública, o Brasil precisa de investimentos e o Brasil precisa dar um passo na revolução tecnológica que está acontecendo nesse momento. Ora, os Estados Unidos são o país que mais podem ajudar no combate ao narcotráfico internacional e já existe o escudo das Américas para que haja uma cooperação das Américas nesse sentido. Então, o melhor aliado que a gente pode ter na segurança pública são os Estados Unidos. O país que mais investe no Brasil são os Estados Unidos, né? O maior investimento estrangeiro direto é dos Estados Unidos no Brasil e é o país mais rico do mundo, que mais tem capital e que mais investe no mundo. Então, tem investimentos que podem ser positivos para o Brasil. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos são o país de maior tecnologia no mundo. Então, como os Estados Unidos são um país de muita tecnologia, eles têm tudo que o Brasil precisa. E o Brasil tem coisas que os Estados Unidos precisam também. Por exemplo, essa questão de minerais críticos e terras raras. O Brasil é muito rico nesse sentido. Então, eu particularmente entendo que há um alinhamento de benefício para os dois países, sem que isso signifique abrir mão da soberania, sem que isso signifique abrir mão em benefício dos Estados Unidos. É o Brasil colocando o seu interesse em primeiro lugar. E, além disso, nós somos ocidentais, nós compartilhamos da cultura ocidental. O Brasil é um país de 90% de cristãos. Nós temos valores que são valores similares aos valores americanos e são muito distintos de valores como, por exemplo, da China, ou de valores como, por exemplo, do Irã. Então, é natural que nós tenhamos um alinhamento com países que valorizam, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade individual, o direito individual, o direito, inclusive, das mulheres, muito diferente do modelo chinês, que parece ser o modelo de maior interesse do Lula e até dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que não escondem a sua admiração pelo modelo chinês. Então, Paulo... Comentário perfeito aí do Paulo Figueiredo. Eu não sei se o professor Carlos Lyron gostaria de acrescentar alguma coisa. Joel, acrescentar por acrescentar, mas o Paulo Figueiredo foi perfeito. Ele disse tudo, né? E eu tenho essa vivência aí que ele tem, então assim, eu assino embaixo do que ele está falando. Ele fala com propriedade, isso é fato.
né? É o que eu venho dizendo. O Paulo Figueiredo está vivendo o que eu já vivi, fiquei, né, nos Estados Unidos, né, conhecendo a política americana, conhecendo os americanos, a sociedade americana. Joel, eles só querem parcerias, eles só querem fazer negócio com você, onde os dois lados ganham, é um ganha-ganha que a gente chama lá. Eu peguei algumas aulas de economia, Joel. Em economia a gente chama ganha-ganha, os dois lados ganham. Você fazer acordo não para você ganhar do outro, né? Deixar o outro mal porque você, né, explorou o outro, mas assim, você ganha e o outro ganha. A parceria é isso, os dois lados saem ganhando. E o que nós precisamos fazer com os Estados Unidos é isso, ver onde cada um tem vantagem competitiva. Tem coisas dos Estados Unidos que nós precisamos para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, melhorar a nossa economia, e tem coisas que os americanos precisam. A gente vai fazer essas trocas. A economia é isso, é comprar e vender produtos e serviços, né, onde você tem vantagem competitiva, mas todo mundo sai ganhando. Então, essa aproximação é muito boa, eu vejo como muito positiva. Estou torcendo para que isso aconteça, para que a gente cole nos Estados Unidos e que a gente dê voos mais altos, né, alce voos mais altos na nossa economia, na qualidade de vida, melhore a qualidade de vida do nosso povo. E o Paulo Figueiredo, Joel, foi perfeito, ele falou da segurança pública, é um dos maiores problemas. Olha aí os Estados Unidos nos ajudando com a segurança pública, tirando, né, dando um baixa no crime organizado, já cercou os narcotraficantes, né, os cartéis, né, em toda a região aqui, e eventualmente não vai demorar muito, vai entrar aqui no Brasil, graças a Deus. Outra coisa, investimento, Joel. Os americanos têm muito dinheiro, estão procurando lugares seguros para investir, economia segura, onde você tenha segurança jurídica, que infelizmente nós não temos nesse momento, mas com o governo Flávio Bolsonaro nós vamos ter segurança jurídica, nós vamos eleger um Senado que vai fazer o impeachment dos ministros partidários, político-partidários, militantes, corruptos que estão destruindo a justiça, o judiciário brasileiro, que são uma vergonha, que deveriam estar atrás das grades, Joel. Tem uns 2 ou 3 ministros ali que não têm como sustentar, não devia estar lá por mais um segundo. Eles mesmos deveriam se algemar, se entregar à justiça, Joel. Tem uns 3 ministros ali que eles mesmos deveriam se algemar, né? E em praça pública e pedir perdão de joelhos para a sociedade brasileira, eles mesmos falar, olha, eu cometi crime assim, assim, assado, de acordo com a Constituição, assim, assado, tal, estou aqui me entregando, vou viver o resto da vida na prisão porque eu mereço, porque eu fui um corrupto. É o que eles tinham que fazer, Joel. Uns 3 deles lá deveriam fazer isso. Então, e a revolução tecnológica, Joel? É o último ponto aí, né, que ele tinha falado, né? Então, nós precisamos de tecnologia, Joel. Nós somos só um fazendão aqui, nós só vendemos produtos agrícolas, milho, soja, laranja e por aí vai, e minerais. A gente vende, né, os minerais, a matéria-prima bruta, e compra tecnologia de volta, né? Esses produtos já processados com valor agregado, caríssimo, quando, na verdade, Joel, nós precisamos gerar emprego e renda aqui, começar a industrializar o país, processar aqui, fazer parcerias com transferência de tecnologia com empresas estrangeiras, especialmente americanas, mas que gerem emprego e renda aqui. E aí, a outra coisa, para finalizar, ele falou aí dos minerais críticos, né, das terras raras brasileiras, que inclusive tem uma empresa de Goiás que acabou de assinar uma parceria no governo do Ladravaz, né, para os Estados Unidos ter prioridade nessas terras raras, né, que é uma empresa aí de Goiás. E naquele acordo lá da Lei Magnitsky, que foi retirada do AM, lá do ditador, como é que chama? Do imperador, ditador, incluiu terras raras. Então, na verdade, quem está entregando as terras raras porque não tem como barganhar de igual para igual com o governo americano é o governo do Ladravaz, Joel. Quando nós tivermos o governo do Flávio Bolsonaro, vai ser um governo que vai ser respeitado, vai sentar na mesa de igual para igual, vai ter equilíbrio nessa balança aí, vai ter respeito. Hoje não. O Trump não está nem aí para esse Ladravaz, não tem moral nenhum. O país está largado às traças, Joel. Está largado às traças, e quem acaba sofrendo as consequências são os mais pobres que mais sentem.
trago agora para vocês um dado preocupante. Olha aqui, ó. Segura essa. Conta de luz sobe até 24% em algumas regiões do país e penaliza os mais pobres. Reajustes da ANEEL já atingem 35 milhões de unidades consumidoras em 2026. Aí qual é a propaganda que o governo faz? O governo faz propaganda de promover o programa Luz para o Povo, que supostamente fornece essa luz de graça para algumas pessoas. De graça não, né? Que a gente sabe que não é de graça. Alguém está pagando essa conta. O cidadão que paga a sua conta, paga a sua e paga ainda mais a deste outro que é abatida pelo governo federal. Presta atenção aqui, ó, porque hoje, dia 21, né? 21 de abril, se faz uma referência ao Tiradentes, que naquela época tentou fazer uma revolução quando a carga tributária do Brasil era em torno de 20% do que se produzia aqui, né? Hoje, a nossa carga tributária gira em torno de 40% ou mais, porque está o tempo todo se expandindo, sobretudo nesse período de desgoverno do ladrão de 9 dedos e do taxado. Daniel, vamos lá. Não resisti à brincadeira aqui, meu querido, mas se tem outra coisa que a gente não pode brincar, é o que vai acontecer com a conta de luz. O governo está preocupadíssimo com esse aumento, tentando achar uma fórmula aí de evitar que esse ajuste chegue na casa das pessoas e não sei se vão conseguir, não sei se o governo vai conseguir evitar que isso aconteça. O que está programado para chegar e para quem exatamente, de quais distribuidoras? Olha, Thaís, a gente tem uma leva nas próximas semanas, até junho, até meados de junho, a gente tem uma leva de reajustes e revisões tarifárias das contas de luz de boa parte das distribuidoras relevantes de energia do país. E a gente está falando de basicamente 40% da demanda total de energia pelos consumidores residenciais. Até agora foram 2 reajustes salgados, em torno de 8% da Light e de 15% da Enel no Rio. A Enel atende mais o interior, a Light atende mais a cidade do Rio de Janeiro, mas o que vem pela frente é bastante salgado e já a partir de amanhã. A ANEEL delibera amanhã os seguintes pedidos de reajuste. Coelba, na Bahia, vem um pouco mais tranquilo, 5,8%, mas no Mato Grosso do Sul, a Energisa pediu 12,1% de reajuste. A CPFL Santa Cruz, que atende consumidores no interior de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, 18,9%. E aí tem 2 grandes pela frente em maio e iniciozinho de julho. CPFL Paulista, ali na região de Campinas, interior de São Paulo, 12,1% de pedido de reajuste. E Copel, do Paraná, Thaís, com 5,2 milhões de unidades consumidoras, 19% de aumento. Imagina o que é isso para um governador como o Ratinho Júnior, que decidiu não sair candidato à presidência da República, mas que tenta eleger o seu sucessor no Paraná. Imagina o que é comunicar um reajuste de 19% nas contas de luz. É uma revisão tarifária feita a cada 4 anos, é muito salgada e o governo federal também está preocupado, porque por mais que seja Ratinho Júnior no Paraná, Eduardo Rido no Mato Grosso do Sul, no interior de São Paulo, Tarcísio, no final das contas, os consumidores colocam muito a culpa no governo federal, que até agora não encontrou nenhuma solução para essas altas de 2 dígitos nas contas de luz. Não encontrou solução, não vai ter solução nenhuma, porque esse é um governo que não sabe fazer nada que de fato beneficie o povo. Não tem ninguém que tenha competência técnica para fazer um estudo e, em vez de aumentar imposto, reduza, desburocratize e facilite a vida do trabalhador e do empreendedor no Brasil. É por isso que a conta nunca vai fechar. E eles acabam metendo, olha, a faca no pescoço, sobretudo, da classe média, né? A gente aqui, ó, que trabalha, que se esforça dia e noite para produzir alguma coisa, nós é que pagamos o pato. Carlos Lairo. Joel, olha, nada é de graça, Joel, nada é de graça. São só medidas eleitoreiras desse governo, né? Joel, a riqueza não é uma coisa que está lá parada. Ela não está lá parada. Vamos lá, você olha para a Lua, nós tivemos
né? A Artemis 2 na Lua, lá provavelmente existem vários minerais, está lá. Mas não tem valor nenhum, Joel, se a gente não vê o que realmente tem lá e vê como pode ser utilizado. Então, assim, a riqueza não é uma coisa que está lá parada, ela é gerada, é criada. Não é um jogo de zero soma. Ou seja, um perde, o outro ganha. O que está fazendo, né? O que esse governo está fazendo, Joel, é tirando de quem não tem para dar para quem tem menos ainda, né? Para quem tem menos ainda. Não funciona, Joel. Alguém vai ter que pagar essa conta. Mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. É insustentável, não tem como segurar. Quebra o país, Joel. Nós hoje, Joel, nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta, competindo por recursos escassos. O que um governo tem que fazer? Ele precisa enxugar a máquina, Joel, e tornar seu país, sua nação, sua população viável, criar condições nesse planeta, não fechar o país. Ele tem que criar condições na economia mundial para se tornar competitivo, capaz de gerar riqueza e qualidade de vida para a sua população. Nenhum país pode se dar o luxo, Joel, de ter uma população entre 18 e 60 anos, vamos dizer, sem trabalhar, desempregada, sendo assistida por programas sociais. O que é que nós precisamos fazer no país, Joel? Reduz impostos, diminui o tamanho da máquina pública, não importa quem é governo, não pode ter um projeto de poder partidário, como essa organização criminosa do Ladravaz tem no Brasil, de ficar no poder para sempre. Esses caras deveriam estar presos, são maldosos, são os canalhas, Joel. Porque o que nós temos que fazer no Brasil é, cara, se tem alguém que faz melhor do que eu, que o outro faça. O que eu quero é que o resultado seja positivo, que o resultado seja bom. Não pode ter um projeto de partido, não tem que ser eu, porque tem que ser eu no poder para sempre. Joel, eu estou me colocando à disposição como pré-candidato. Mas, Joel, porque eu tenho projetos. Mas se tiver alguém lá que tem um projeto melhor do que o meu, de fato, aí eu vou torcer para que ele ganhe, porque eu quero que o povo ganhe, que a população ganhe. Eu não preciso, não pode ser um projeto de poder. Então, o que esse pessoal faz? Eles querem ficar no poder para sempre, custe o que custar, destruindo a economia, e isso ninguém aguenta mais. Então, nós precisamos reduzir o tamanho do Estado, o tamanho da máquina pública, ter uma política fiscal responsável, nós precisamos reduzir impostos, nós precisamos criar condições para atrair investimentos estrangeiros, gerar emprego e renda para a nossa população, dar educação de qualidade, oferecer educação de qualidade e não doutrinação ideológica nas nossas escolas, Joel. Saúde de qualidade para as pessoas trabalharem, acabar com essa frescura de negócio de escala 6x1. Rapaz, a pessoa quer trabalhar só 3 dias por semana, quer trabalhar só 1 hora por dia, que trabalhe, que tenha liberdade para isso, que seja uma escolha entre o patrão e o trabalhador, o empregado e o empregador. É assim nos Estados Unidos, Joel, a maior economia, e estão lá milhões, inclusive de brasileiros, tentando atravessar as fronteiras para trabalhar lá. Lá ninguém está discutindo escala 6x1. Você é pago pela hora trabalhada, e quanto mais você trabalha, mais ganha. Quem quer trabalhar mais, trabalha mais. Quem quer trabalhar menos, trabalha menos. Mas você tem a opção. Então, o que nós precisamos dar é educação para o nosso povo, né, para que nós possamos, né, participar da economia mundial, atrair empresas para cá, né, gerar emprego, renda, investimentos, saneamento básico para que a gente possa ter saúde, moradia digna para as pessoas. E as pessoas trabalharem, Joel, e serem livres, ganhar o seu dinheiro dignamente e não precisar de governo, Joel. O governo é para alguns serviços essenciais, a justiça, a segurança pública, talvez uma política de moradias, desburocratizar o Estado, talvez alguns serviços onde você consegue colocar o dinheiro dos impostos numa grande cesta, comprar alguns serviços e oferecer alguns serviços e produtos mais baratos, né, para algumas camadas da população. Mas o governo não pode ser a pedra no meio do caminho, Joel. Quem atrapalha. Na verdade, do ponto de vista da economia, quanto menos governo você tiver atrapalhando, melhor. As pessoas compram, vendem os produtos. Isso aqui é economia. Economia é comprar e vender produtos e serviços. E todo mundo sai ganhando. Então,
Infelizmente, tudo isso que está acontecendo no Brasil é culpa desse desgoverno, Joel. Despreparado, não tem uma política séria, responsável. País aparelhado, cheio de corruptos nesse desgoverno, inclusive uns que já vêm há décadas roubando o povo brasileiro, e a gente fica sem esperança aí nesse desgoverno, né? A esperança é a mudança, é o novo, né? É a renovação. Essa proposta aí da escala 6x1 me parece que é mais aquela tentativa de jogar para a plateia, né? Uma medida populista. Eles sabem que não tem cabimento, mas é uma coisa que o trabalhador que trabalha de segunda a sábado vai gostar, né? Poxa, quem não gostaria de ficar 3, 4 dias em casa sem fazer nada e recebendo o mesmo salário? A gente gostaria até de ficar só em casa recebendo salário sem trabalhar. Agora, eu vejo uma espécie de lentidão também por parte da direita, porque a esquerda propôs a redução da escala 6x1. E qual é o projeto que os deputados federais ou senadores de direita estão propondo para antagonizar essa proposta eleitoreira da esquerda? Aí eu queria fazer aqui uma pergunta não para o professor Carlos Lyron, né, mas para o pré-candidato a deputado federal Carlos Lyron. Que medida você pensa assim, em propor em relação a isso? Se você hoje fosse um deputado, o que você iria propor para antagonizar essa medida aí da escala 6x1? É uma excelente pergunta, Joel, e você tem razão. Na direita também tem muita gente que não tem propostas, né? E a gente precisa deixar isso claro. Não adianta você dizer, eu sou Bolsonaro, pegar uma caixa de som, andar para lá e para cá, eu sou Bolsonaro, eu sou imbrochável, não sei o quê, blá, blá, blá. Nós precisamos oferecer para a população propostas reais, Joel, nas várias áreas, né? Especialmente nas áreas essenciais. Então, vamos falar de trabalho, como é a pergunta, né? Voltada para o trabalho. Joel, eu tenho experiência com isso. Eu te falei, eu vivi 11 anos na economia americana, trabalhando lá. É muito simples, Joel. Um dos problemas da esquerda brasileira é que quando eles não gostam de alguma coisa, eles te proíbem, eles querem proibir aquilo. Eles acham que ninguém mais, porque eles não gostam, ninguém mais deve ter. Quando, na verdade, o que precisa acontecer? Olha, se eu não gosto de algo, eu não uso. Não quero para mim, mas deixo os outros precisam ter a liberdade de ter, né? Já que eles querem. Então, eu não posso proibir. Então, é muito simples. As leis trabalhistas brasileiras, Joel, estão antiquadas, atrasadas, destroem a nossa economia. Nós precisamos mudar as leis trabalhistas brasileiras. Esse Ministério do Trabalho, nos Estados Unidos nem tem, Joel, praticamente um Ministério do Trabalho na forma, com o tamanho de estrutura que é esse nosso aqui. A relação entre patrão, trabalhador e empregador é livre, é simples. Então, a gente precisa desburocratizar, simplificar as leis trabalhistas. Nós copiamos um modelo francês. A França também passa por problemas, né? Com relação às leis trabalhistas. É um modelo antiquado que não funciona mais, não é adequado, inclusive, para a economia do século XXI. Então, é muito simples, Joel. Temos um exemplo disso nos Estados Unidos, desburocratiza, facilita. Quem quer trabalhar mais, trabalha mais. Quem quer trabalhar menos, trabalha menos. É uma relação entre patrão, empregado, trabalhador, empregador, simplifica, desburocratiza, deixa as pessoas escolherem, né? Reduz impostos, facilita, isso vai gerar mais emprego para as pessoas vão ficar, né, livres. Olha, só para te dar um exemplo, como eles fazem nos Estados Unidos para os jovens. Ao invés de estar dando pé de meia aqui para os jovens, nos Estados Unidos, o que eles fazem? O jovem vai lá, você bate o ponto para entrar, é por hora, né, que você paga, você vai lá, clica para entrar, né, é o check-in, né, para entrar, aí você vai lá, trabalha 1 hora, aí tem aula daqui a pouco, vai na universidade, assiste a aula, todo mundo tem carro, sabe? A economia funciona, todo mundo vive bem, todo mundo tem qualidade de vida, você vai lá, assiste uma aula de 2 horas, depois volta, trabalha de novo e por aí vai. Né? Tem gente que eu conheci, várias pessoas que trabalhavam só um dia na sexta-feira num restaurante e ganhava dinheiro para a semana inteira se manter. Você ia trabalhar num restaurante, ganhava uns $500 por noite numa sexta-feira. Eu conheci vários alunos universitários,
ganhava $500 ali, e aí esses $500 eram suficiente para você passar a semana inteira. Então, trabalhava um dia por semana. Escolha. Quem quisesse. Eu trabalhava 120 horas, que eu queria trabalhar, eu queria ganhar mais. Eu estava lá, eu jovem, com energia, com força. Eu queria ganhar dinheiro, né? Mas, então, eu quero essa liberdade. E então, outra opção. Lá tem, por exemplo, dos Estados Unidos, você pode trabalhar 3 meses, Joel, nas férias, maio, junho, julho. Inclusive, muitos americanos, brasileiros também fazem isso. Maio, junho, julho, você trabalha 3 meses intensivo, 120 horas ali por semana, né? Você fica dobrando ali, trabalha praticamente 120 horas, sei lá, 5 dias ali, vai dar 12 horas por dia, né? 12. Enfim, alguém faz a conta aí. Mas o ponto é o seguinte, você dobra ali, trabalha, dorme ali 4, 6 horas por dia e trabalha. Muita gente faz isso, trabalha os 3 meses, maio, junho, julho, aí você fica 9 meses sem trabalhar, só estudando. Muita gente faz isso. Então, assim, Joel, é muito fácil, é muito simples, não é difícil. A verdade é que você tem que simplificar as coisas. No Brasil, a gente quer dificultar. E as leis que a gente cria são leis para não funcionar. As nossas leis são absurdas. A gente precisa simplificar tudo isso. Parar com essa política hipócrita, Joel, de jogar para a plateia, que é o que esse desgoverno faz o tempo todo, sempre eleitoreira, né? Pensando sempre em voto. Nós não temos que ficar pensando em voto, nós temos que fazer o que é correto, o que é certo, e ter uma política de Estado, um projeto de Estado, o país que a gente quer, tem que ter liderança, olhar para o futuro. Qual é o país que nós queremos para 4, para 40, para 400 anos? Né? E não um projeto de poder. Independentemente de quem esteja no poder, o projeto é esse. É o país que nós queremos. E aí nós precisamos ter um país riquíssimo como o Brasil, com recursos naturais, Joel. Uma população miscigenada, inclusive muito bonita, mas está largada as traças na mão de hipócritas, de canalhas, em todos os lados, Joel. Na esquerda, na direita, no centrão. E o centrão é o pior que nós temos, Joel. Porque são canalhas que não têm posicionamento, só estão lá para roubar, só ladrões. Então o povo brasileiro precisa pensar nisso. Como é que nós vamos criar esse país, né? Ter uma política de Estado para 400 anos. E aí nós precisamos de liderança para isso, Joel. E essas lideranças precisam se levantar. Pois é, né? Só a título de sugestão aqui, se tiver algum deputado, algum senador que nos assistindo, eu, se eu fosse um parlamentar hoje, eu iria propor um projeto de lei da liberdade do trabalhador. Falar um PL da liberdade do trabalhador. Em que, basicamente, consistiria esse projeto de lei? Um projeto de lei para que o trabalhador ele fosse assalariado por hora e não por mês. Por hora de trabalho. Aí você decide, poxa, eu quero trabalhar 5 horas por semana somente. Não, eu quero trabalhar 10 horas. Tem uma pessoa ali disponibilizando uma vaga de 15 horas. Eu quero trabalhar 15 horas. Não, o outro está propondo uma de 40, então eu quero trabalhar 40. Não, eu quero trabalhar 60, eu quero trabalhar 120. Deixa o trabalhador livre. O patrão tem um dever de pagar um mínimo por 1 hora de trabalho. Sei lá, é R$20, é R$30 a hora de trabalho. Beleza, se você trabalhou 10 horas, eu te pago 10 horas. Trabalhou 40 horas, eu te pago 40 horas. Dê a liberdade para o trabalhador escolher. Desburocratiza. O patrão tem mais possibilidade de contratar, porque hoje em dia eu converso com alguns empreendedores, né? Pequenos empreendedores, né? Eu não tenho amizade com o Matheus da Veira, etc. Eu converso com pessoas que são empreendedoras, né? Ali, microempresas, que tem empreendedor individual. E o que as pessoas mais reclamam é do entrave na hora de fazer a contratação de uma pessoa. Primeiro, porque hoje o cidadão brasileiro já vai com maldade, né? Trabalhar para depois colocar o patrão na justiça. Ou então trabalhar determinados meses para poder adquirir o direito do seguro-desemprego e depois daquele período vai lá e pede as contas e fica 5 meses recebendo seguro-desemprego, né? Ou seja, criou-se uma espécie de ética perversa na vida do cidadão brasileiro, dele tirar proveito e agir sempre com má fé. O cara não quer trabalhar para produzir, para gerar riqueza para o país e nem para ele sair da miséria. Na realidade, ele quer dar um golpe no outro e se dar bem. Então, só a título de indicação aí, de repente, o professor aí também, quando estiver lá, se Deus quiser, se for eleito, né?
pode propor um projeto de lei de liberdade do trabalhador. Estamos falando a mesma língua, Joel. Então, vamos sentar para botar o projeto no papel, que eu concordo plenamente com você. Assina embaixo do projeto. É porque, assim, olha, eu entendo que na política a gente precisa fazer esse embate, porque a esquerda ela joga muito com as propostas eleitoreiras. Olha, qual é o cidadão que não quer ficar 3 dias em casa descansando do trabalho? Então, o que a direita vai propor como alternativa a isso? Não, eu sou a favor de que haja uma escala, de repente, de 7/0. Eu sou a favor de que o trabalhador, de repente, ele possa trabalhar só um meio-dia por semana. Eu estou propondo uma coisa mais vantajosa ainda para o trabalhador do que a redução da escala 6/1 para 6/2. Aí a direita se destaca na vanguarda e cai na graça do trabalhador. Infelizmente, eu não vi ninguém dentro do Congresso Nacional propondo uma coisa alternativa. Só fica naquela coisa, não, a gente é contra a escala 6/1, é contra não sei o que e tal, isso não vai dar certo. Mas o que tu está propondo para antagonizar no debate político? Esse é o grande problema. Pois é, hein, Joel, me permita, né? Se você me permite. E aí eu estou te falando de exemplos práticos. A gente nem precisa inventar a roda, Joel. Eu estou te falando do que funciona na maior economia do planeta. Isso está provado. Então, assim, a gente nem tem que inventar nada, né? Já funciona, a gente já viu que funciona. E funciona em qualquer lugar do mundo. Olha aqui, ó. Uma pessoa dizendo aqui, eu trabalho 364 dias no ano, né? O único feriado é sexta-feira santa, né? O empreendedor não tem feriado, não tem final de semana, não tem noite, madrugada. E eu aqui mesmo, eu não sou um grande empreendedor, mas eu considero que o meu canal aqui é um empreendimento, né? Sim. E ontem, por exemplo, eu fui dormir 3 horas da madrugada, aqui pesquisando coisa, gravando, testando uma coisa, testando outra, porque as pessoas acham que é só a gente chegar aqui na frente da câmera e pá, abriu a câmera e vai gravando. Não é Estamos assim. trabalhando aqui, Joel. Estamos trabalhando aqui à meia-noite. Estamos trabalhando, né? Meia-noite, num feriado. E daqui a pouco a gente levanta às 6 horas da manhã para continuar trabalhando em outro setor, né? Exatamente, tem aula cedo pela manhã. Agora, mudando um pouquinho de assunto, para a gente partir aqui já para a pauta final, vamos falar ainda sobre o famigerado Supremo Tribunal Federal. A gente poderia até chamar hoje de Suprema Vergonha Nacional, né? Olha só, o Supremo Tribunal Federal, hoje em dia, se sente intocável. Inclusive, o governador Romeu Zema desenvolveu aí uma série de animes colocando justamente esse tema, os intocáveis, criticando os ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois é, o ex-governador de Minas Gerais acabou sendo incluído no inquérito das fake news e está lá nas mãos do Alexandre de Moraes hoje. Acontece que o governador de Minas Gerais acaba de comunicar que não vai se intimidar e, muito pelo contrário, vai dobrar a aposta em cima dos ministros. Portanto, Romeu Zema desafia Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino e toda a banda podre desse Supremo. Eu vou dobrar aquilo que eu estava fazendo. Quero ver quem é que vai me calar. Quero ver. Só se arrumar um esparadrapo gigante e colocar na minha boca à força. Caso contrário, eu vou continuar falando que o Supremo Tribunal Federal se transformou no Supremo Balcão de Negócios. É só ver as negociatas dos ministros que estão lá. Que todo brasileiro sabe, não é só eu, não. E se quiser prender quem está criticando, vai ter que prender, como eu já disse, o Brasil inteiro. Nós temos hoje no Brasil uma casta que se considera acima da lei, mas as eleições estão em outubro e nós vamos ver se quem vai continuar governando o Brasil são esses intocáveis ou se são os brasileiros de bem. Quem não quer investigação é porque está escondendo podridão. E hoje o que nós temos lá em Brasília é isso, podridão. Um governo corrupto, que já no passado, vamos lembrar aqui, teve Mensalão, teve Petrolão, teve Refinaria Abreu e Lima, teve Refinaria Comperge, teve mala de dinheiro, teve Lava Jato e, mais recentemente, o desconto dos velhinhos e Banco Master. Tudo isso aconteceu enquanto Lula ou Dilma governavam o Brasil. Por que o presidente não vai lá denunciar esses absurdos? Eu penso que ele deve ter o rabo preso também. Eu não tenho rabo preso, não. Olha, pois é, né? Eu gostaria que a gente tivesse lá uma bancada de deputados, né? Como dizem que tem 90 deputados
bolsonaristas, eu gostaria que a gente tivesse 90 deputados com a coragem do Romeu Zema durante todo esse período, não somente em período eleitoral. Gostaria que a gente tivesse 10, 15 governadores com a coragem do Romeu Zema, não só no período eleitoral, diga-se de passagem. O problema é que parece que as pessoas têm rabo preso, ou têm medo de perder cargo, têm medo de ir preso, coisa que eu fico reclamando aqui, batendo sempre na tecla. Um deputado de esquerda, que foi o Glauber Braga, parou a Câmara dos Deputados, parou o Senado, parou o Congresso Nacional, mobilizou todo mundo e reverteu o processo dele lá na Comissão de Ética à época. Um deputado de esquerda fazendo greve de fome. Aí eu pergunto, 90 deputados do PL, não sei quantos senadores, não sei quantos governadores que se dizem bolsonaristas, que se elegeram dizendo que são realmente de direita, aí na hora de fazer o enfrentamento, coloca o rabo entre as pernas, baixa as calças e deixa essa turma das togas fazer o que bem entende. Eu não consigo entender. Se você é candidato a deputado, a governador, a senador, para defender as pautas da direita, você tem que estar disposto a ir às últimas consequências. Não é você. Ali você está representando os direitos de centenas de milhares de pessoas que te confiaram esse cargo para falar em nome delas. E aí você se acovarda? O que você acha, professor Carlos, da atitude tomada aí pelo governador Romeu Zema? Joel, concordo com você, né? Os deputados federais são representantes do povo. Os senadores representam os estados, é por isso que cada estado tem 3 senadores. Os deputados federais são de acordo com a população, né? O tamanho da população. Os estaduais são uma proporção disso também. Mas, assim, como especialmente os deputados federais, eles foram dados pelo povo e os senadores também o direito de falar. E eu concordo com você, com essa crítica, que eles tinham que ter coragem de falar. Eles têm a liberdade para falar, né? São parlamentares. É por isso que o termo é parlamentar, né? Para falar, para ir lá e mostrar o que está errado no país, criticar se for necessário, né? E no caso do Senado, fazer o impeachment dos ministros do STF. É a única instituição que tem competência legal para fazer isso. Então, tem muitos na direita, inclusive no PL, Joel, calados, que se elegeram, né, nas costas do Bolsonaro, usando o nome Bolsonaro, alguns pelo próprio PL, mas que estão lá calados. O Bolsonaro preso, levou facadas, doente, preso, e eles caladinhos, sem falar nada. Então, são realmente uns covardes. Tem que ter a coragem de falar, sim. E as pessoas precisam olhar isso nessas eleições de 26. Qual é o posicionamento dos deputados federais, dos deputados estaduais, dos senadores, dos governadores? Eles querem manter o país do jeito que está, nas mãos do crime organizado, em conluio, aparelhado por organizações criminosas, ou eles querem um país livre e próspero para todos, né? E no caso do Zema, Joel, o que a gente tem percebido? E eu tenho orgulho de ser também do Novo, né? Sou pré-candidato a deputado estadual, viu, Joel? Por enquanto, aqui no Maranhão, pelo Partido Novo, e com orgulho, e estou muito orgulhoso de ver o Zema com esse posicionamento, um posicionamento sério, consistente, né? Equilibrado, né? Correto, falando a verdade, porque não tem o rabo preso. Agora, o que acontece com outros parlamentares? Todos corruptos, vagabundos, pilantras, que estão com o rabo preso, que têm processos na justiça, inclusive lá no STF, e que estão de mãos atadas. Realmente não podem falar nada porque perderão seus mandatos. E eles são só homens de negócios, inclusive fazendo negócio com dinheiro público, né? Eu não tenho nada contra você ser empresário, enricar, querer enricar, mas isso é no setor privado. O setor público é para prestar um serviço à população, é porque você tem vocação e não um local de fazer negócio, um balcão de negócio. E nem estou falando do judiciário, aí é que seria impensável no judiciário ser um balcão de negócio, como é de fato, né? Então, assim, o
que o Zema está fazendo? Ele disse que vai... E eu até fiquei meio triste com essa notícia, porque eu estou torcendo muito para o Zema vir de vice do Flávio Bolsonaro. Mas existe uma estratégia na direita que é de você ter vários candidatos justamente para poder bater no desgoverno Lula lá nos debates, né? Durante os debates. Mas eu estou torcendo que outros façam esse papel e que o Zema venha a ser vice do Flávio Bolsonaro. Mas ele está ensaiando aí já para os debates, né? Pode ver que a fala dele é fala de pré-candidato realmente e de quem vai para cima contra o Ladravaz de 9 dedos, né? Então está apontando aí as mazelas do país e sem medo, sem rabo preso, né? Confiante, seguro, muito firme. Parabéns ao ex-governador Romeu Zema, que será um excelente vice-presidente do Brasil, até mesmo para equilibrar o país, Joel, com relação à economia, né? Aquilo que a gente fala, uma política fiscal eficiente, eficaz, né? Uma ótima gestão pública, e o Flávio fazer mais ali a ponte política e tal, e ele ajudar nesse sentido, né, de administrar o Estado de forma mais competente, tendo em vista a experiência lá em Minas Gerais como governador de Minas Gerais. Pois é, né? O Supremo Tribunal Federal, que está mergulhado numa crise sem precedentes, até porque a gente tem hoje a pior composição desde que o STF foi constituído como tribunal, que deve ser tribunal constitucional, né? É a pior bancada que nós temos ali. Pessoas que não preenchem os pré-requisitos, né? De ter um notório saber jurídico, né? Conduta, reputação ilibada. Não tem. O Alexandre de Moraes não preenche mais esses pré-requisitos. O Dias Toffoli não preenche mais. O Gilmar Mendes, muito menos. Ou seja, já deveriam ter saído de lá há muito tempo se a gente tivesse um Senado que de fato cumprisse o seu papel. Até porque, professor Carlos Lairo, pesquisas hoje estão apontando que a opinião pública está quase que na sua totalidade contra esses ministros. Não é contra o STF, é contra esses ministros que estão manchando a imagem desse Supremo, que é uma instituição importantíssima para a democracia. Olha aqui, pesquisa mostra 75% de rejeição ao STF, diz Instituto Datafolha, gente. O Datafolha, que é esquerdista, que sempre apoiou o Supremo Tribunal Federal, agora está dizendo 75% da população brasileira está contra essa Suprema Corte aí, que foi jogada na lama por Gilmar Mendes, principalmente, pelo Alexandre de Moraes, pelo Dias Toffoli, pelo Flávio Dino, lá pelo Zanin, toda essa banda podre. Trago aqui, inclusive, olha, os comentários do pessoal da Globo News, mostrando esse verdadeiro desastre na imagem do Supremo. Dos ministros, esse núcleo duro que o Thomas fala, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, em negação aí sobre essa potencial crise da imagem do Supremo. Pois muito bem, esses aliados, eles procuraram ministros do Supremo para alertar que uma ofensiva contra políticos pode ser um tiro no pé. É isso que a gente comentava ainda agora. O ministro Gilmar Mendes fez aquela representação na Procuradoria-Geral da República contra o senador Alessandro Vieira, depois daquele relatório da CPI do crime organizado. O Gilmar, depois disso, pediu ao ministro Alexandre de Moraes para incluir o ex-governador de Minas, o Romeu Zema, no inquérito das fake news. Mas alguns aliados, segundo a Malu apurou aqui na coluna dela, acreditam que essa ofensiva ela vai além do razoável e que ela estaria dando palco justamente para o Alessandro Vieira e para o Zema faturarem eleitoralmente. Ontem, Otávio perguntou se o Gilmar Mendes não é o cabo eleitoral do ex-governador Zema, né? Ou seja, essa crise pode piorar a imagem do Supremo Tribunal Federal. Apesar de tudo isso, ainda de acordo com a apuração da Malu Gaspar, o grupo formado por Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Flávio Dino parece que está dobrando a aposta aí e que quer mostrar que os políticos têm a perder. Eles podem perder, ou seja, estão bancando a pressão. Os ministros não se mostram preocupados com as pesquisas que indicam uma desconfiança da população em relação ao Supremo e que minimizam os riscos de impeachment.
para esses aliados, eles, segundo a Malu, eles estão aí num estado de negação. Então corre lá depois que acabar o Estúdio I. Pois está aí, né? O pessoal da Rede Globo trazendo a informação de que os ministros do Supremo Tribunal Federal foram avisados que pode ser um tiro no pé eles continuarem nesse embate contra a classe política, né? Até porque é aquela coisa, né? Quando você bate em uma pessoa, você está arrumando problema com uma pessoa. Mas se de repente você bate na metade de um universo de pessoas, você arrumou briga com a metade. Se você bate em 90% de um determinado universo, você arrumou briga contra 90%. É 90% contra você. É exatamente o que está acontecendo hoje. O Supremo Tribunal Federal tentando amordaçar a maioria dos políticos. Uma hora esses políticos vão se unir, até porque tem o apoio da população, 75% são contra o STF hoje. E nesse momento eleitoral, o que o candidato a deputado, o que o candidato ao Senado quer? Quer voto. E as pesquisas estão apontando que a tendência é da maioria do eleitorado dar o seu voto naquele candidato que se comprometer em votar pautas para limitar o poder do Supremo Tribunal Federal. E mais, senadores têm que ter o compromisso de votar impeachment. Para começar, do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes e de quaisquer outros que não se comportarem conforme manda o dever litúrgico e constitucional desse Supremo Tribunal Federal. Professor Carlos Lairon, que cenário que a gente vive hoje com um Supremo Tribunal Federal totalmente, eu diria que desgovernado, à margem da Constituição, sem ter mais o respeito da população. Do ponto de vista político, sei que você estuda muito sobre política, né? A gente vê que o poder de uma autoridade não está precisamente nas leis, não está precisamente nas armas, está no reconhecimento da população. A partir do momento que você perde a legitimidade do reconhecimento popular, você já perdeu o poder. Joel, zero legitimidade, como você colocou, né? Perderam a legitimidade. E o problema não é o tribunal. A gente sabe da importância do tribunal. Nós não estamos falando do tribunal. Nós estamos falando da composição, da falta de caráter, da falta de dignidade, da falta de integridade, da falta de escrúpulo desses ditos ministros que estão lá. A foto que você mostrou aí na pesquisa tinha 4, mostrava 4, faltou um aí, o Rocambole, né? Que está caladinho, está quietinho aí, é por isso que ele não apareceu nessa foto. Mas esse, Joel, esses que apareceram, os 4 que apareceram na imagem, deveriam estar atrás das grades. Estou falando também do PGR, que é uma pessoa sem moral, sem dignidade, um capacho. Não tem autonomia, que era o Ministério Público, Joel, é para ser isento, autônomo, independente. É como se fosse um quarto poder intocável. Ele é livre, ele não pode estar preso a ninguém, nem ao executivo, nem ao legislativo, nem ao judiciário. Ele é independente, ele é autônomo. Foi assim que foi constituído. E esse PGR aí, Joel, ele anda de cara baixa o tempo todo, com vergonha, não tem autonomia, não tem dignidade, não tem integridade, envergonhado. Eu falei aqui numa outra live, eu não queria ser filho de um homem daquele, sem moral. Né? Então, assim, e o Rocambole, o que vai acontecer com ele? Esses 4 aí da imagem deveriam estar atrás das grades. Todos estão envolvidos até o talo, né? Em todo tipo de maracutaia que você possa imaginar, que descredenciam, que os descredencia para estarem ocupando esses cargos. E o outro lá, ele poderia ser preso, Joel. Agora ele está caladinho, ele está quietinho, por outros crimes que ele cometeu previamente, como governador do Maranhão, tem vários crimes aqui, inclusive tem, né, dinheiro aqui da EMAP que sumiu, né? Já vi aí as acusações, e aí ficou a conta para o povo do Maranhão, destruição dinheiro do de Maranhão. Respiradores.
tem os respiradores, né, com aquele consórcio Nordeste. E, Joel, hoje aqui a gente falou dos americanos, das instituições americanas, como elas são sérias, né? Como elas são sérias. Joel, aquele negócio, aquele sumiço, Joel, eu não esqueci aquilo. E o povo brasileiro não pode esquecer. E não pode perdoar aquilo. E eu acho que os americanos vão nos ajudar com isso em breve. Joel, como é que um ministro da Justiça some com as imagens do 8 de janeiro, dizendo que os patriotas conspiraram para dar um golpe de Estado, mas que ele não mostra as imagens das câmeras? Por quê? Como é que, se o golpe era dos patriotas, ele esconde as imagens, ele não quer mostrar as provas? E aí, como ele ainda foi... Eu não sou profissional de TI, né? Mas eu acho que seria muito fácil você recuperar essas imagens. Se foi gravado em HD, você tem programa que recupera as imagens que foram apagadas do HD. Se a armazenagem era em nuvens, era só você pedir para a empresa que armazena. Mesmo que ela fosse apagada de lá, mas ela fica num subarquivo, numa espécie de memória morta. Então, teria como recuperar todas essas imagens. Mas eles não tiveram nenhuma disposição de sequer tentar recuperar as imagens, porque não endossaria a narrativa deles, hein? Joel, eu não duvido que essas imagens vão aparecer mais cedo ou mais tarde. A CIA tem essas imagens, Joel. O Mossad Alguém tem. Diante dessa gravidade, CIA... alguém que tinha essas imagens guardou isso. O próprio Rocambole tem as imagens, Joel. Ele só mentiu, ele só disse que não tinha. Mas ele tem, porque se ele tiver na situação do Maduro, para fazer uma delação, ele vai lá e entrega. Ele está com elas guardadas em outro lugar, num lugar muito secreto. Mas se ele chegar a ficar naquela situação que o Maduro está hoje, ele aparece com as imagens. Eu tenho certeza que ele tem as imagens. Ele só não mostrou, né, lá no Congresso, quando foi convocado, né, quando foram pedidas aí. Mas assim, Joel, então, é um lamaçal, é uma vergonha. Esse pessoal não tem moral para ocupar o cargo, destruíram a nossa justiça, uma vergonha. Os outros tribunais deveriam estar envergonhados. E Joel, no Japão, quando alguém comete um crime, especialmente público, no setor público, a família inteira é desonrada, paga por aquele crime. E ela é toda excluída da sociedade. É como se eles tivessem chagas ali, doenças, lepra, ficassem leprosos. E a única forma de perdão para a família ser perdoada é aquela pessoa que cometeu o crime, aquele membro da família, se suicidar. Ele assumiu o crime sozinho. Joel, o mínimo que esses ditos ministros deveriam fazer é se entregar à justiça. Eles mesmos se algemarem, ir lá e pedir perdão de joelhos em praça pública para a sociedade brasileira, assumir os crimes que eles cometeram, porque eles estão destruindo uma instituição importantíssima brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, em respeito aos colegas deles e à sociedade brasileira, eles deveriam se entregar à justiça e ir para trás das grades. No mínimo uns 4 deles. Né? Pois é, mas esses brasileiros, eles não têm essa dignidade, não têm honra. A gente sabe que o caráter deles não chega até esse ponto. Se tivesse o mínimo de caráter, não fariam metade do que já fizeram e aprontaram no nosso país. Professor Carlos Lares, nós estamos aqui já em cima de 22 minutos, já o dia 22, e nós já estamos aqui nos encaminhando para o final de mais um dia de trabalhos concluídos com sucesso, né? Então, gostaria que você já partisse para a questão das considerações finais.
Obrigado, Joel. Olha, Joel, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui. Hoje, nesse dia, ainda vou falar 21 de abril, né, que a gente começou 21 de abril, hoje já é 22, estamos virando aqui à noite, já é meia-noite e 22, do dia 22 de abril. E esse dia é marcante na história brasileira por causa, né, o dia de Tiradentes, em homenagem a esse herói que lutou contra impostos, né, abusivos pela coroa portuguesa, 1/5, né, o quinto. Hoje nós estamos pagando mais de 2/5, né, era 20%, o quinto dava 20%, aqui nós estamos com impostos acima de 40%, que a gente paga de imposto, e é imposto para tudo, é imposto, a gente paga imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto, é um dominó, né, um efeito dominó. Então, quando chega no final, né, sobra muito pouco para o cidadão, para o povo brasileiro. E esses impostos, e o problema, Joel, em si, nem é pagar imposto. O problema é para onde esse imposto vai. Esse é que é o problema de fato. Então, o Brasil deveria ser o país onde menos deveríamos pagar imposto. Porque está tudo bem pagar imposto na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, porque você sabe que aquele imposto vai ser retribuído, vai voltar para a população em serviços melhores, em qualidade nos serviços públicos, segurança pública e outros. No Brasil, não. O dinheiro dos impostos vai todo para o ralo da corrupção. 90%. É muita coisa. No SUS, no MEC, né, na saúde, na educação e todos os órgãos e instituições públicas brasileiras. É uma corrupção absurda. Você vê, no país, nós temos 5.575, se eu não me engano, municípios. A maioria, Joel, mais de 90% dos municípios insustentáveis. Quer dizer, se não fossem os recursos vindo de São Paulo, vindo do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, principalmente no Norte e Nordeste, a maioria dessas cidades são insustentáveis. Então, vem o dinheiro público, você tem uma máquina pública enorme, um monte de vereadores, um monte de prefeitos, um monte de deputados estaduais, um monte de deputados federais, governadores, presidentes, um monte de cargos no executivo, no legislativo, no judiciário, uma máquina pública inchada, absurda, impostos abusivos, exagerados, e a população na miséria. Serviços públicos precários, má qualidade em todos os serviços públicos, a população endividada, falta emprego, falta geração de renda, né, para a população, falta de dignidade para a nossa população. Tudo por causa desses canalhas, Joel. O que nós tínhamos que fazer? Uma gestão pública de qualidade, técnica, né, você escolher os melhores. E quem quiser ser candidato, Joel, tinha que estudar para ser, tinha que se preparar. Aqui no Brasil, o que está acontecendo? O cara, porque a mãe é prefeito, o pai é prefeito, o cara não se prepara, mesmo jovem. Né? O candidato jovem, sem preparo nenhum, só porque herdaram dos pais os mandatos. É uma vergonha. Né? Então, já que o cara queria, não, eu tenho vocação, se prepara, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para o Canadá, vai para a Austrália, vai fazer um curso de gestão pública, volta com uma mentalidade diferente, uma mentalidade de primeiro mundo e melhora o nosso país. É o que outros países fazem, Joel. A Ásia faz isso, a África, vários países da África fazem isso. Eles mandam seus estudantes, seus melhores estudantes, para os Estados Unidos, para as escolas na Europa, no Japão, na Austrália, no Canadá, se preparam e voltam, e aí sim eles vão ser políticos, mas com uma certa preparação. Aqui no Brasil, despreparo total nas nossas lideranças políticas, despreparados. E alguém que vem preparado, Joel, mas não tem dinheiro para comprar voto, não se elege, porque a eleição é comprada. Joel, não faz sentido, esse é o maior problema. Eu não vou comprar voto para me eleger, Joel. Eu preciso merecer os votos da sociedade, da população, porque eu mostrei preparo. Eu mostrei que eu sei o que é a função de um deputado estadual, de um deputado federal, que é fiscalizar o executivo, legislar em prol da população, fazer uma análise da sociedade, ver quais são os principais problemas e legislar em prol da população e julgar o executivo por crimes de improbidade, outros crimes, inclusive dos seus pares. Essas são as 3 principais funções. Mas o que acontece na prática no Brasil? Em todo o Brasil e no Maranhão, especialmente. Totalmente o contrário, Joel. A pessoa compra votos, se elege, passa 4 anos desaparecidos, só pegando emendas parlamentares, roubando o erário público e deixando a população na miséria, a míngua, e o governador e os prefeitos deitam e enrolam, fazem o que querem
e esse candidato aparece de novo de 4 em 4 anos para comprar mais uma eleição. Joel, então, mais uma vez, agradecer toda a nossa audiência. Tem aí muita gente nos assistindo, estava olhando aqui agora há pouco, muita gente. Então, agradecer todo mundo aí por estar nos vendo até essa hora. Um prazer enorme estar aqui, estar falando desses assuntos. E se vocês estão aqui até essa hora nos ouvindo, é porque a gente está falando de uma coisa que também deixa vocês indignados. Então, a gente sente isso no coração, essa indignação. Eu gostaria de ver um país melhor para todos nós brasileiros, né? Uma gestão pública de qualidade, é isso que a gente está discutindo aqui, um país que valorizasse as pessoas, né? Buscasse melhorar a nossa educação e pudesse se tornar mais competitivo na economia mundial, com respeito aos direitos humanos, e não um projeto de poder como esse que tem aí, que já vai para mais de 40, 50, 60 anos. Esse pessoal começou nos anos 60, querendo implantar o comunismo no Brasil, e são as mesmas raposas velhas de sempre, os mesmos narcoterroristas de sempre, que continuam no poder hoje. Nós precisamos dar um basta nisso, nos livrar desse pessoal, tirá-los da vida pública brasileira para sempre. É isso aí, obrigado, boa noite. Pois é, deixa eu agradecer aqui também o pessoal que colabora conosco, que são nossos patrocinadores oficiais, abaixo de Deus, né? Aqui, nosso patriota Francisco Rodrigues Eduardo, que colaborou com a gente aqui através do nosso Pix. Também patriota Francisco Rodrigues Eduardo, muito obrigado pela sua colaboração também. Já agradeci, né? Também patriota Judas Tadeu Araújo Gomes, obrigado. Brigadão patriota Agamenon Cordeiro Araújo, né? Brigadão a todos vocês. O nosso Pix é esse aqui que eu deixo aqui fixado na sua tela. Olha só aqui, ó. É o Pix para onde você pode colaborar com a gente, inclusive com o nosso projeto que está no forno, né? O projeto do nosso podcast. Olha, gente, nós estamos preparando tudo. Aí a gente já está pensando numa data para a gente fazer a estreia, trazendo aqui outros convidados para participarem, para a gente discutir a política, a defesa dos nossos valores, né? Nosso ideal de sociedade. Nós estamos preparando tudo isso para fortalecer ainda mais a defesa dos valores conservadores que o nosso eterno capitão, presidente Jair Messias Bolsonaro, nos despertou para lutarmos, e por isso que eu acredito que nós temos que ser aqui a sua voz nesse momento que ele está censurado, para levar o seu legado adiante. Agradecer aqui também nossos patriotas, que são nossos membros. Cadê as mensagens dos nossos membros? Olha aqui, patriota Hilário Júnior, brigadão aí, pela mensagem, pelo apoio. Patriota Luiz Carlos Garcia também aqui com a gente. Vamos lá, quem mais? São muitas mensagens, dezenas, centenas de mensagens, não dá para a gente ler tudo, então eu dou prioridade aqui para exibir as mensagens dos membros, porque são patrocinadores oficiais, nos ajudam. Inclusive você também, se quiser que as suas mensagens sejam exibidas, aqui embaixo nós temos o nosso clube de membros, onde você se torna um patrocinador oficial e fiel. Cadê? Eu acho que deve ter perdido aqui, no meio da quantidade de mensagens, outras postagens aqui dos nossos membros, mas de qualquer forma a gente agradece a todos de coração. Tá aqui pela primeira vez? Já se inscreve no canal, aqui embaixo é de graça. Você se inscreve, deixa o seu like, compartilha. Fazendo isso, você está nos ajudando para que a nossa voz possa alcançar o maior número possível de pessoas. Carlos Lyron, eu digo para vocês, nós estamos aqui em cima de 31 minutos já do dia 22, e a gente estava aqui com quase 500 pessoas nos assistindo. Isso é a prova de que o Brasil tem jeito, porque tem gente que está se interessando por política, que vara a madrugada assistindo conteúdo político, se conscientizando e percebendo que é preciso lutar por um Brasil melhor. Isso nos enche de ânimo, nos dá fé, força e esperança para continuar lutando. Obrigado mais uma vez, professor. Obrigado a todos vocês. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite.